Boa tarde a todos. Começaremos agora mais uma aula de ciências, agora com o livro 2, e iniciaremos pela unidade 3, que fala sobre classificação dos seres vivos. Então, observem que bonita a imagem da página do livro de vocês, né? O ideal seria que vocês estivessem também com o livro de vocês aí, vão ver bem melhor essas imagens. E o texto inicia falando assim, ó, ciência ou arte. Veja que beleza, tá? Esses desenhos. Diz assim, ó, Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, nascido na Alemanha, foi naturalista, médico e artista, e após abandonar sua carreira como médico, dedicou-se à zoologia e contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência, auxiliou na divulgação do trabalho de Charles Darwin sobre a evolução biológica. Descreveu, nomeou muitas espécies e propôs uma classificação dos seres vivos, entre outros feitos. Além de colaborar para o desenvolvimento científico de sua época, Ernst Haeckel destacou-se por suas belas ilustrações da diversidade biológica. Com suas pranchas de desenhos da natureza, influenciou gerações de artistas e também de cientistas. Então veja que beleza os desenhos dele. Ó, será que vocês sabem de que seres vivos se trata esses desenhos? A biodiversidade é representada pelo conjunto de variadas formas de vida existentes nos diversos ambientes do planeta Terra. E para conhecer e entender a biodiversidade, é fundamental classificar os seres vivos e também organizar o conhecimento científico sobre eles. Mesmo com tantas pesquisas, ainda existem ambientes pouco conhecidos e os pesquisadores continuam a descobrir seres vivos e também descrevê-los. E nesta unidade, a gente aprenderá como os seres vivos são classificados pela ciência e conheceremos alguns grupos. Então, vocês já pensaram que animais são esses? Então, aqui embaixo na descrição tem o seguinte, ó. Ilustrações de Ernst Haeckel mostrando diferentes tipos de seres vivos ou partes deles, na época chamados geneticamente de hidrozoários. Hoje, tá, esses seres vivos são classificados como quinidários, grupo que inclui as águas vivas. Então, vejam que beleza de desenhos. Então, passaremos agora para a próxima página, onde nós veremos o início do assunto. Por que classificar? Então, daremos sequência, e aqui está mostrando uma situação bem interessante. Eu vou aproximar um pouco mais a página, para a gente visualizar um exemplo de classificação. Então, imagine aqui esse armário, com muitos objetos para vocês guardarem, tá? Aqui nesse armário e nesse mancebo aqui, tá? Nesse pendurador de coisas. Então, o que vocês colocariam aqui nos cabides, o que colocariam nas gavetas e aqui embaixo, tá? Então, a gente poderia colocar, ó, aqui tem lugar, coisas de cabide, já tá com cabidezinho para pendurar, calças poderiam ficar dobradas, na gaveta poderiam ficar luvas, cachecol, sapato poderia ficar aqui, ó, no mancebo. Então, isso são técnicas de organização. Mas por que organizar? Imagina se tudo tivesse jogado dentro do armário. Como seria para conhecer, para encontrar, para saber onde está cada coisa, tá? Então, para a gente arrumar um armário assim ou qualquer outro lugar, a gente precisa separar as coisas por características. Por exemplo, a gente não vai colocar na sapateira camisetas, né? Na sapateira ficariam os sapatos. Então, e assim é com a classificação. Então, para que a gente possa perceber, quando classificamos as coisas em categorias, de acordo com suas características, tudo fica mais organizado e mais fácil de encontrar. Na natureza, também os animais são classificados dessa forma. A biodiversidade do planeta é muito grande. Estima-se que haja de 7 a 10 milhões de espécies, mas apenas cerca de 1,5 milhões delas já foram descritas, estudadas e classificadas. A classificação permite a formação de grupos cujos integrantes apresentam características semelhantes. E desse modo, ela facilita o estudo, por exemplo, da história evolutiva, dos habitats, tá?
da conservação da biodiversidade, dos possíveis usos dos seres vivos pela medicina, pela indústria farmacêutica. E quando os cientistas classificam as espécies, eles escolhem critérios, principalmente critérios de semelhança. Então, vejam esses 3 seres vivos aqui, ó. Que a gente tem um morcego, na figura A gente tem um gavião e temos aqui uma mariposa, tá? Quais são as semelhanças entre essas 3 espécies? Por exemplo, todos eles têm asas, tá? Qual seria? E por isso voam, né? Consequentemente voam. Aqui a gente pode ver algumas descrições. O morcego compartilha muitas características comuns aos mamíferos, isto é classificado nesse grupo. O gavião faz parte do grupo das aves. Muitas características, por isso é classificado muitas características das aves, né? Por isso é classificado nesse grupo. Já a mariposa possui características que fazem ser classificada como inseto. Apesar dos 3 voarem, eles têm características a mais que fazem com que eles participem de grupos diferentes. Morcego, mamífero, gavião, aves e a mariposa faz parte do grupo de insetos. Então, vamos à próxima imagem. A gente vai ver agora critérios para classificação dos seres vivos. Como os seres vivos são classificados? Vamos aumentar a imagem. Continuamos agora com a próxima página, onde fala sobre critérios para para classificação dos seres vivos. Então, atualmente, os critérios de classificação procuram refletir a história evolutiva das espécies, ou seja, a história da modificação que ocorreram nos seres vivos ao longo do tempo, indicando o grau de parentesco evolutivo e, entre elas, a existência de um ancestral comum. Dessa forma, quanto maior a quantidade de relevância de semelhanças entre um grupo de seres vivos, maior é o grau de parentesco evolutivo entre eles e mais recente é o ancestral comum que eles compartilham. Agora vejam aqui as imagens, ó. O principal critério adotado pelos pesquisadores para classificar e agrupar os seres vivos é a forma do corpo, que são as características morfológicas e as fisiológicas, que é o funcionamento dos órgãos e dos sistemas, e também comportamentais e genéticos. Então, nesse caso, os critérios são morfológicos, fisiológicos, comportamentais e também genéticos. E para isso são feitas diversas análises para verificar esses critérios, que utilizam desde materiais grandes, como ossos, até análise de material genético. Então, vejam essa imagem, vou aumentar um pouco mais. Ó, coluna vertebral. E aqui, em um macaco, também coluna vertebral. Então, vamos ver aqui, ó. Isso é uma coluna vertebral de uma serpente. A serpente da espécie Aspideaps scutatus e o macaco do gênero Rhesus. Uma das características morfológicas comuns, tá, a esses 2 animais é a presença de coluna vertebral e crânio também, que se agrupam como vertebrados, tá? Então, tanto as cobras, os répteis, como os mamíferos fazem parte dos vertebrados. Vamos ver mais um, ó. Essa imagem aqui ainda está abrindo. Então, aqui na letra B a gente tem um lobo marinho. Os porcos e os lobos marinhos compartilham características fisiológicas, como produção de leite nas fêmeas e características comportamentais como cuidado parental. Veja que a mãe cuida do seu bebê. Então, por terem essas e outras características em comum, são classificados como mamíferos. Vamos à próxima imagem. Na página seguinte, fala sobre o histórico da classificação dos seres vivos. Então, a primeira tentativa de classificação que se tem notícia foi feita pelo filósofo grego Aristóteles,
há cerca de 2.400 anos. E ele estudou principalmente os animais e classificou-os em dois grandes grupos, os animais com sangue e os animais sem sangue. Teofrasto, que era discípulo de Aristóteles, ele classificou as plantas, utilizando como critério o tamanho. Ela se dividia em árvores, arbustos e ervas. Então, aqui tem um esquema sobre essa classificação dos animais, ó. Com sangue, como baleia, lagarto, pardal, lambari. Sem sangue, com corpo duro, como abelha, tá? Sem sangue, com corpo maleável, com carapaça, como marisco, sem carapaça, como água-viva. Então, aqui foi uma proposta de classificação bastante antiga. E a gente vai começar agora pela classificação utilizada pela ciência, tá? Atualmente. A classificação a classificação utilizada pela ciência atualmente é natural. Isso é, ela agrupa os seres vivos de acordo com as relações de parentesco evolutivo entre eles. E de maneira geral, quanto mais semelhante ou quanto mais semelhanças duas espécies apresentarem entre si, mais próximo é o seu grau de parentesco. A primeira tentativa de classificação, tá, de características estruturais ou anatômicas foi realizada no ano de 1735 por esse naturalista sueco chamado de Carlos Linneu, né, para nós, mas ele chamava Carl von Linné. Então, Linneu, o sistema de classificação utilizado hoje é o mesmo desenvolvido por Linneu, porém com algumas modificações, tá? Esse sistema foi publicado em seu livro, tá? Sistema Naturae. Vamos à próxima página. Nessa próxima página, nós estudaremos o sistema de classificação de Linneu. Então, Linneu, ele estabeleceu, tá, critérios bem interessantes para ocorrer essa classificação. Então, no sistema proposto por Linneu, a espécie é uma unidade básica de classificação. A espécie ela é formada por um grupo de indivíduos semelhantes que, em condições naturais, são capazes de reproduzir e também de dar origem a descendentes férteis. As diferentes categorias de classificação, chamadas de categorias taxonômicas ou táxons, foram ampliadas em relação à proposta de Linneu. No atual sistema de classificação, espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero e gêneros semelhantes em gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados em uma mesma família. As famílias semelhantes são reunidas em uma ordem. As ordens semelhantes são agrupadas em classe. Classes semelhantes são agrupadas em filo e os filos semelhantes são agrupados em um reino. As semelhanças entre os grupos podem indicar evidências do grau de parentesco. Então, aqui estão os níveis de classificação biológica, tá? Ou as classes taxonômicas. Então, reino, que é o maior, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Existem similaridades entre os indivíduos que compartilham cada nível de classificação. A próxima imagem mostra dois animais sendo analisados por essas categorias taxonômicas. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem um lobo-guará e aqui um peixe-boi da Amazônia. Os dois fazem parte do reino Animalia, tá? Os dois fazem parte do filo Chordata, eles possuem coluna vertebral. E eles pertencem à classe dos mamíferos, à classe Mammalia. A partir daqui, eles se dividem. A família do lobo-guará, é Canidae, ele é carnívoro. O gênero dele, quer dizer, vai se tornando cada vez mais específico. Chrysocyon e espécie Chrysocyon brachyurus. Agora vamos para o peixe-boi. A ordem é Sirena, ele faz parte dos sirênios. Ele da família Triquechidae. Gênero Trichechus. E a espécie Trichechus inunguis.
tá? Então, aqui vai separando. Vejam que esses nomes científicos, eles são realmente difíceis de ler. Tem alguma variação também para a língua, tá? Mas todos eles, esses nomes científicos em qualquer língua, ele sempre vai ter, vai ser desse jeito, não vai ter mudanças, tá? Então, vamos mudar. Próxima página. Na próxima página, fala sobre essa nomenclatura científica que eu mencionei para vocês. Ó, a classificação de uma espécie inclui sua nomenclatura, de modo que ela possa ser identificada com facilidade, independentemente do local do mundo onde o pesquisador esteja, e também do idioma que ele fale. Dessa forma, a nomenclatura científica possibilita comunicação precisa entre os pesquisadores. Por exemplo, mandioca, maniva, aipim e macaxeira são nomes populares e regionais que correspondem à mesma espécie do Brasil. Mas o nome científico é Maniote esculenta, em qualquer lugar do mundo. Também existem nomes populares que correspondem a espécies, por exemplo, como abacaxi. Pode ser abacaxi, ananás comossos ou ananasoides. Então, são nome popular, mas o nome científico em qualquer lugar do mundo é o mesmo nome. O nome científico de uma espécie é binomial, isso é, composto por dois termos escritos em latim, por isso que são difíceis de falar. E são destacados no texto, tá? O exemplo é o nome científico do ipê amarelo, Tabebuia alba. O primeiro termo, tabebuia, indica o gênero ao qual a árvore pertence e deve ser escrito sempre com inicial maiúscula. Os dois termos juntos, tabebuia, alba, indicam a espécie. O segundo termo é escrito com inicial minúscula e nunca deve ser escrito sozinho. Então, aqui está a imagem do abacaxi, abacaxi das espécies ananás comosos e esse aqui, ananasoides, tá? Agora vamos passar para os reinos da natureza. A classificação em reinos, tá? Vocês talvez já tenham visto antes, mas a natureza possui 5 reinos. O reino Monera, que é o reino das bactérias e das árqueas. O reino Protoctista, o reino Protista, que é o reino das algas e protozoários. O reino Fungi, que é o reino dos fungos. O reino Animalia, como já está dizendo, dos animais. O reino Plantae, que é o reino das plantas. Os vírus não são constituídos por células e há controvérsias sobre serem ou não seres vivos. Por esse motivo, não foram incluídos em nenhum desses 5 reinos. Veja a seguir algumas características dos seres vivos que compõem cada reino. Vamos começar pelo reino Monera. O reino Monera é composto por seres vivos unicelulares de uma célula, procarióticos, ou seja, células procariontes, onde seu DNA está contido no interior do núcleo, e são autotróficos ou heterotróficos. Produzem seu próprio alimento ou não produzem seu próprio alimento, tá? São características dos seres do reino Monera. Protoctista, eles são unicelulares ou pluricelulares, formados por uma célula ou por várias células. Eucarióticos, aí, as células, aqui nos procarióticos, eu falei que eu troquei aqui, vamos consertar. Unicelulares, procarióticos, significa que o DNA não está no núcleo da célula. Os protoctistas, aqui as bactérias, que são dos seres, os protozoários, eles são algas e protozoários, células eucarióticos. O DNA está no núcleo da célula. Esse aqui não está no núcleo da célula, os procarióticos, e os eucarióticos está, certo? Autotróficos ou heterotróficos. Eles podem produzir seu próprio alimento, como as algas, fazem fotossíntese, ou heterotróficos, que eles pegam, se alimentam do que existe no meio, tá bom? Eles não produzem seu próprio alimento. Fungi são seres unicelulares ou pluricelulares, eucarióticos, então também o DNA está no núcleo, heterotróficos, tá bom? A gente diz isso aqui para poder entender o que é os seres procarióticos ou eucarióticos, ou procariontes ou eucariontes, quer dizer a mesma coisa. A gente pode dizer que tem
a célula é organizada. Todas as estruturas e o DNA, eles estão acomodados na célula de forma mais organizada, digamos assim. Por exemplo, as plantas e os animais, como nós seres humanos, temos células eucarióticas, porque o nosso DNA está no núcleo da célula, está tudo organizadinho. Mas aqui os procarióticos não. O núcleo, aliás, o DNA está misturado, está bagunçado dentro da célula, tá? Não tem um lugar fixo para ele, tá bom? Reino das plantas. As plantas podem ser unicelulares, aliás, pluricelulares e também eucarióticas. O que quer dizer isso? DNA dentro do núcleo da célula. E também são autótrofos ou autótrofos. Eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Reino animalia, seres pluricelulares, eucarióticos e heterotróficos. Então, a gente já falou sobre isso. Formado por muitas células, DNA no núcleo da célula e não produzem seu próprio alimento, precisam buscar no ambiente. Então, vamos revisar, para não ficar nenhuma dúvida. Reino Monera. Reino Monera é formada por bactérias e árqueas. São seres com uma célula, procarióticos, autotróficos ou heterotróficos. As bactérias e os protozoários, tá? Aliás, algas e protozoários são seres unicelulares, também podem ser pluricelulares, eucarióticos, autotróficos ou heterotróficos. Fungi. Então, fungos são unicelulares ou pluricelulares, são eucarióticos e também são heterotróficos. Reino das plantas. As plantas são pluricelulares, são eucarióticas e autotróficas. Animalia, pluricelulares, eucarióticos e heterotróficos. A gente vai trabalhar depois com toda essa nomenclatura separada, tá bom? Que são palavras parecidas e às vezes confundem. Essa é uma classificação didática e pesquisas mais recentes sugerem a classificação dos seres vivos em grupamentos diferentes, até uma classificação acima de reino, chamada de domínio. E nela, os procariontes são divididos em 2 domínios, arcaia ou bactéria, e os demais seres vivos são classificados no domínio eucária, tá? A gente vai ver depois tudo isso diferente. Então, aqui tem uma descriçãozinha para seres autotróficos ou heterotróficos. Autotróficos, seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, como as plantas, como as algas e alguns tipos de bactérias. Heterotróficos são seres vivos incapazes de produzir seu próprio alimento, tendo que obtê-lo de outros seres vivos, é o caso dos animais. Então, vamos passar para a página seguinte. Árvores da vida, para finalizar. Então, vamos ver árvores da vida. Vou aumentar um pouco a imagem. Aqui nós temos árvores filogenéticas ou árvores da vida. A denominação árvore refere-se à existência de linhas que se bifurcam sucessivamente como galhos de uma árvore. A divisão de um ramo em 2 significa que um grupo ancestral, naquele período do passado, deu origem a 2 novos grupos. Na árvore filogenética a seguir, cada extremidade de um ramo corresponde a um grupo atual. Observe que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Ao longo do tempo, esses seres vivos passaram por transformações, compondo grupos distintos. Então, vamos ver aqui, ó, essa árvore filogenética dos seres vivos. Vou diminuir um pouco mais. Fica melhor de ver o todo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho seres, começando lá por baixo, ancestral comum. Aí aqui tem, ó, originou bactérias. E aqui, eucária e as árqueas. A partir das eucárias, a gente tem aqui, ó, várias bifurcações de 2 em 2. Aqui, reino protoctista, reino plantae, reino proctista, fungi, animalia. E aqui as bifurcações que vocês vão poder ver melhor. Aqui tem as plantas angiosperma, os rizópodes, os basidiomicetos, os animais vertebrados, bactérias e árqueas, o reino Monera, tá? Então, aqui tem
essa árvore filogenética mostra os 5 reinos dos seres vivos e os 3 domínios, tá? Domínios, eucária, árquea e bactéria. E aqui os reinos, planta, protoctista, fungo, animalia, monera, tá? Então, aqui tudo organizado a partir do ancestral comum. Na página seguinte, já começa a trabalhar com os vírus, que será tema da nossa próxima aula. Então, para essa próxima aula, nós estudaremos estrutura dos vírus. Então, a atividade para hoje, vamos ver. A atividade para hoje está na página 350 e vocês vão fazer a questão 1 e a questão 2. A questão 1 diz o seguinte: analise a filogenia e responda as questões. Então, aqui tem uma árvore filogenética com várias espécies de felinos. Vocês vão olhar e vão responder essas 4 questões sobre isso, observando a árvore filogenética, tá? Não vou dar muitos detalhes, eu quero que vocês pensem. E na questão 2 diz o seguinte: leia o texto, analise o quadro e responda as questões. O Brasil é conhecido por suas exuberantes matas que abrigam flora e fauna ricas. É também em seu território que podem ser encontradas mais de 50 espécies de pica-paus, todas pertencentes à família Piscidae, por sua vez inserida na ordem dos pisciformes. O quadro abaixo traz alguns exemplos de pica-paus. Então, aqui tem o nome científico: pica-pau anão dourado, pica-pau branco, pica-pau da garganta branca, pica-pau dourado, outro tipo aqui, ó. Pica-pau benedito, pica-pau vermelho, pica-pau chorão. Aqui tem vários. Quantas espécies, gêneros, famílias e ordem constam no quadro anexo? Então, lembra que quando a gente estudou a classificação, o que significa família, ordem, tá? E classe, tá? A gente viu. Aqui eu quero gênero e família e ordem, tá? Então, vocês vão olhar aqui, volta lá no assunto para ver que nome desse significa gênero, família e ordem, tá? Então, essa questão 1 e questão 2 da página 350 é a atividade de hoje, tá? Então, boa aula para vocês, boa atividade. A gente se encontra na próxima aula com a correção dessa atividade, tá bom? Então, até a próxima.